Bom, boa tarde. Estamos já também ao vivo, no ar, e damos início às 14h13 à nossa quinta reunião ordinária da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa, nossa SESC. Como a gente tem feito desde o início de fevereiro, a segunda reunião ordinária do mês a gente destina, para um debate aberto com a sociedade civil sobre os temas da nossa comissão. Então, em janeiro, excepcionalmente, nós fizemos sobre a questão da cultura, por conta do carnaval. Fevereiro, na verdade, a questão da cultura, a primeira avaliação do carnaval. No mês de março, nós destinamos ao debate sobre educação, a uma avaliação do início do ano letivo, e essa agora a reunião no mês de abril, destinada a tratar das questões da saúde. Nós estamos aproveitando também que esse é o mês do Dia Mundial da Saúde, que comemorado no dia 7 de abril de todo ano. Essa data que foi instituída em 1948, mas é comemorada pela primeira vez em 1950, e desde então, todos os anos, via também pela Organização Mundial de Saúde, enfim, esse ano com um tema, como todos os anos tem, que é a saúde para todos. Então, a ideia nossa também é pensar nesse lema, nesse mote de saúde para todos, como aqui no Distrito Federal a gente dá conta desse desafio, para ter um sistema único de saúde que consiga cuidar das pessoas, ampliar os direitos da cidadania, valorizar o atendimento, a assistência, cuidar e valorizar os seus profissionais, as suas profissionais, e também está muito conectado com o controle social, está muito conectado com a participação popular. Então, essa ideia da nossa reunião de hoje também, nós não temos hoje particularmente ponto de pauta, nas outras reuniões ordinárias temáticas a gente até chegou a votar algumas indicações, requerimentos, a gente não tem para a pauta de hoje, então a gente já vai, só para ordens de regimento, suspender a reunião para dar início ao debate, para poder abrir a fala aqui, a gente montar a mesa, e no final do debate a gente retoma a reunião e faz os encaminhamentos finais aqui da nossa SESC. Nós pensamos numa mesa, e hoje, como a nossa vice-presidenta aqui da comissão é uma expert e uma militante no assunto da saúde, enfermeira, tem muitas lutas sobre isso, nós também vou passar a presidência para ela assumir esse debate de hoje, nesse espírito também dessa comissão ser compartilhada, a gente fazer esse debate com os 5 membros. Aqui tem a assessoria do deputado Ricardo Vale, assessoria do Thiago Manzoni e do Jorge Viana também, caso eles venham durante o debate, obviamente sentam na mesa e tenham direito à fala. Só para uma informação, antes da gente compor a mesa, viu Deise, deputada, e todos que estão aqui presentes, mas estão nos ouvindo também, na semana passada, no final da semana, a gente até teve uma reunião com o Ministério Público, com os 4 procuradores da ProSUS, para tratar também desse conjunto de agendas que nós temos tocado desde o início do mandato nessa questão, principalmente, obviamente, a questão do IGES, que nos preocupa muito, todo esse processo dos recursos, da amplitude, da ampliação ano a ano dos recursos, que a gente não vê esse retorno de orçamento expresso numa melhoria de qualidade na assistência, do que é prestada à população. A ProSUS também tem acompanhado muito de perto esse processo. Então, obviamente que nós tratamos disso também na reunião, mas de outras questões muito sensíveis e muito urgentes. A questão de política da saúde mental, fundamentalmente a construção dos CAPs, que quase todos os anos, nos últimos anos, praticamente todos os anos, a gente tem colocado. Nós acompanhamos isso na legislatura passada via o mandato da deputada Arlete Sampaio, estamos com esse compromisso também nos próximos anos, que é colocar sempre na lei orçamentária a construção de CAPs, e infelizmente eles não saem do papel. Na última sessão solene que nós fizemos aqui, também referente ao Dia Mundial da Saúde, estava presente a Secretaria de Saúde, o subsecretário de Infraestrutura, que chegou até a apresentar um cronograma de obras da Secretaria e uma previsão para esse ano da construção de 5 CAPs, que é um sinal importante
né, para a gente reestruturar a RAPS, reestruturar a rede de atenção psicossocial no Distrito Federal, e os CAPs são muito importantes para isso, bem como a implementação das residências terapêuticas, né? Também tem edital pronto na praça para poder a gente encaminhar, então isso foi um tema, uma preocupação muito grande com relação aos servidores, né? Seja a nomeação do concurso, mas uma questão que também para nós é muito urgente, que é a questão dos temporários, né? Que o contrato vence agora em junho, né? Ele vencia no início do ano, foi prorrogado para evitar, né, uma desassistência muito grande na rede, então vence agora em junho, e é importante ter alguma definição de como será feito, né, esse novo processo seletivo, para que a gente não tenha, na virada do semestre, né, trabalhadores e trabalhadoras que não vão ter seus contratos renovados, e isso tem um prejuízo enorme também na assistência da população. Então colocamos isso também na reunião com o Ministério Público, e nesse processo todo de acompanhamento da Conferência de Saúde, né, como é que nós vamos construir esse processo, a questão da farmácia. Tem vários temas que os palestrantes nossos aqui também vão dar conta de todos eles. Então, Deise, só antes de passar, só para a gente citar aqui, né, o conjunto da mesa, e depois a gente monta, aqui em cima vão caber 4 pessoas, né? A gente faz a mesa estendida, aí sobe os 4, depois faz um rodízio aqui, todo mundo que fala, mas só para eu já fazer aqui o convite, convidar o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e membro da Comissão de Justiça e Paz de Brasília, professor, amigo, companheiro de muitas batalhas, José Geraldo de Souza Júnior. A presidenta do Conselho de Saúde do Distrito Federal, a senhora Giovana Rodrigues Silva. A diretora de Serviços de Internação, a senhora Bianca Souza Lima, representando aqui a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A superintendente do Hospital Universitário de Brasília, a senhora Elza Ferreira Noronha. Nossa universidade, que também faço o registro aqui, viu, Elza? Fez aniversário junto com a cidade, né? A história de Brasília está muito conectada com a história da Universidade de Brasília, então parabéns ao UNB, parabéns também à nossa cidade, representando os usuários do Sistema Único de Saúde, nossa querida Vera Lúcia Bezerra da Silva, conhecida por muitos como Verinha, né, Verinha? E também presidente do Sindicato dos Enfermeiros, nosso querido amigo, companheiro Jorge Henrique de Souza Silva Filho, a quem eu já faço a saudação e parabenizo, viu, Jorge, pela luta fundamental em defesa do piso da enfermagem. É uma grande vitória do SUS, é uma grande vitória do povo brasileiro. Já dizia e já diz o sindicato, sem piso não tem enfermagem, sem enfermagem não tem SUS. Então, parabéns à luta dos enfermeiros e das enfermeiras dessa cidade e desse país. Eu já passo, então, para a nossa presidenta hoje da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, Deise Amarílio, que é uma grande parceira aqui para conduzir, né? Não sei se você preparou uma apresentação, Deise. Então ela vai passar e depois a gente passa para os membros da mesa. Nós tínhamos pensado cerca de 7 minutos, sempre com muita tolerância aqui nessa comissão, né? A gente brinca que essa comissão é difícil terminar em 2 horas, né? Porque a gente tem muito para falar, muito para escutar também, mas colocar aqui os nossos interesses. Então a gente depois combina uns 7 minutos, a gente vai avisando, dá sempre uma tolerância, né, para quem tiver que concluir, falar um pouquinho mais, e a gente abre o nosso debate. Eu já passo, então, a presidência dessa reunião e a palavra para a nossa querida vice-presidenta Deise Amarílio. Obrigada, presidente. Obrigada. Todos estão compondo a mesa. Queria agradecer o carinho e o companheirismo com que a gente leva a SESC, que é uma comissão tão relevante, tão importante, de tanto mérito, e essa parceria realmente que a gente faz, porque são assuntos transversais, né? Então, sem educação a gente não tem saúde, e cultura também é educação, que também é saúde, então são temas muito relevantes. Eu queria agradecer demais e parabenizar, presidente, a condução do senhor à frente dessa comissão, que sempre traz temas tão importantes e tem aberto realmente um diálogo que eu acho que é um grande desafio da casa, que é
a gente sair dessas quatro paredes, né? Eu acho que essa mesa mostra muito isso. Então, na pessoa da minha querida Giovana, eu quero saudar todas as mulheres e do meu presidente saudar todos os homens, mandar um abraço para o pessoal que está assistindo. Essas transmissões, elas ficam salvas, né, no TV Câmara. Eu acho muito importante a gente divulgar isso para as nossas bases. Agradecer o pessoal da TV Câmara, do audiovisual, e na figura do Rodrigo Araújo, que também é um grande defensor do SUS. Eu queria saudar todos que estão aqui. Presidente, a gente é um dia, né, é um dia especial. A gente comemora aí esse Dia Mundial da Saúde. E saúde é muito complexo. Não tem como. Não tem como a gente pensar em saúde de uma maneira simples. Então, acho que é por isso que a gente se delonga aqui no debate, porque a gente tenta trazer propostas. Eu acho que o Poder Legislativo ele tem um grande desafio, que eviscera um pouco a questão do legislar. Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade também no fiscalizar. Eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes do trabalho da Câmara Legislativa, por essa questão de nós temos tanta dificuldade de legislar. E a gente está aqui para fazer um debate muito franco. Eu preparei, presidente, alguns pontos bem gerais mesmo, porque eu acho que alguns pontos eles vão ser temas da discussão dessa comissão ao longo desse mandato. Então, acho que o presidente já trouxe até algumas questões aqui, como, por exemplo, a questão da saúde mental. Eu acho que é um grande gap, é um grande gargalo hoje. Nós temos um ano muito importante, acho que a Giovana vai trazer essa questão do controle social, acho que é um ano muito importante de conferência de saúde, e nós temos muitos problemas que, se a gente fosse citar aqui, daria para ficar aqui a semana inteira. Mas é um grande desafio. Acho que um dos nossos maiores desafios passa também pela questão orçamentária, e o presidente fez esse recorte aqui na educação. Quando a gente tratou de educação e esse investimento também, a gente conseguiu visualizar na apresentação que muitas vezes a saúde e a educação realmente não tem sido uma prioridade. Então, a gente precisa entender como que essa questão do recurso é importante. Eu não sei se está ok a apresentação. Está indo? Então, eu vou começar aqui de trás para frente, para a gente não perder tempo, presidente, em relação a esses pontos que eu estou trazendo, desses principais, vamos dizer assim, desafio que nós temos. Eu acho que o presidente já trouxe aqui. Eles estão... Abriu? Senão eu ia começar aqui para a gente não perder tempo. Pode colocar aí na apresentação, por favor. Isso. Bem, a gente fez um recorte muito rápido, pode passar. Dá para passar por aqui? Aí. Tá, eu acho que... Deixa eu ver. Ah, tá. Então, isso aí acho que a gente aprende, né, Giovana? Isso aí na faculdade, né? Coisa bonita, que realmente a gente entende que saúde não é só ausência de doença. Acho que todo mundo já entende isso socialmente, mas é um grande desafio a gente realmente ter esse tipo de saúde. E qual é o direito que a gente tem de ter essa saúde? Então, uma das coisas que a gente vai ver é a questão da saúde mental, que hoje está caótica. E eu trouxe algumas informações financeiras para a gente entender o que eu estou falando em relação aos recursos. O que nós temos aqui? Então, nós vamos ver aqui que nós temos ali o executado pelo GDF e pelo Fundo Constitucional. E eu não sei se dá para vocês perceberem, acho que não sei se tem luzinha aqui para a gente... Tem aqui? Eu estou bem no meio. Eu acho que não chega. Mas para vocês entenderem que a gente teve um incremento. Se vocês observarem de 2019 para 2023, a gente sai de 8,5 bi para 11,900 e alguma coisa bi. Aí você fala, meu Deus, é muito dinheiro. E esse dinheiro, na verdade, foi um incremento do Fundo Constitucional. Só que a gente percebe, quando vai um pouquinho mais para frente, que a gente teve um incremento no Fundo Constitucional de quase 42%. Mas se a gente for jogar de 9, mais ou menos, bi para 11 bi, a gente não tem esse incremento de 40% na saúde. Então, por mais que o Fundo Constitucional tenha tido um incremento... Deixa eu ver aqui. O de cima?
Aqui, ó. Por mais que tenha tido um incremento de 8 para 11, e aqui a gente tem com e sem o IPREV, eu sempre coloco junto com o IPREV, que fica uma leitura mais fidedigna, a gente viu que a gente teve um aumento na lei orçamentária anual. Aí você fala assim, poxa, Deise, que bom, a gente está investindo mais na saúde. Mas, por proporcionalidade, ainda não se tem esse investimento proporcional, porque a gente não teve também um incremento tão grande do fundo aqui. Então, eu acho que é um detalhe também. Quando a gente pega aqui, ó, pessoal GDF e pessoal Fundo Constitucional. Se a gente pega aqui o pessoal, o que o GDF gasta, porque nós temos 2 tipos de fundo que vem para a saúde. A gente tem um fundo que vem dos cofres do Tesouro Nacional, que é o Fundo Constitucional. No caso da segurança, para vocês entenderem, vem todo do Fundo Constitucional. E na saúde, nós temos o incremento que vem do GDF e o incremento que vem do Fundo Constitucional. Se vocês perceberem, aqui, que nós estamos, aqui esse azulzinho mais claro, 2023, olha aqui, ó, do Fundo Constitucional, olha o tanto que subiu aqui de gasto com o pessoal. E o GDF ficou menor. Eu vou só apontar um problema que nós vamos ter se a gente não conseguir fazer um planejamento, para vocês entenderem. O Fundo Constitucional, ele é um repasse que é feito da receita líquida corrente da União, que é praticamente tributo. A gente teve um incremento muito grande do fundo e esse dinheiro está sendo usado pelo governo do Distrito Federal muito em pessoal, tá dando para vocês entenderem aqui? Em pessoal. O problema é que se a gente não tiver, ao longo dos anos, esse mesmo dinheiro do fundo, que depende muito de tributação da União, a gente precisa se preparar, porque lá para frente, talvez a gente tenha um problema de a gente, por exemplo, manter alguns gastos. Então, o que mais a gente briga, que a gente fala muito, que a gente assim, é muito categórico no dizer que nós precisamos planejar melhor. E a gente só planeja melhor quando a gente faz uma leitura da sociedade e dos dados. Então, a gente viu na apresentação aqui do Hag que muitas coisas não condizem com a veracidade. Inclusive, por exemplo, o número de internações, eles não computam o número de pacientes que ficam na UPA, porque na UPA não era para ter paciente internado. Mas na UPA nós temos paciente há 8 dias na UPA, há 1 mês na UPA. Então, se a gente não planejar melhor, nós vamos ter um problema muito grande. E uma coisa que eu queria destacar aqui é o investimento. Então, você pode ver que o investimento, por mais que o Fundo Constitucional teve aqui um incremento de quase 43%, o nosso investimento em 2023 está previsto para ter uma queda de 13%. Então, o recurso aumentou e o investimento na saúde diminuiu, que é um grande contrassenso, concordam? Porque era para estar se investindo mais. Inclusive nessa calamidade que nós temos visto aí dos hospitais que estão caindo aos pedaços, né? Aqui a gente tem a questão do investimento. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que o nosso maior investimento foi na pandemia. Porque investimento fala de coisas que você compra, de patrimônio. A gente abriu o hospital na pandemia, abrimos leito, abrimos hospitais de campanha. Só que nesse ano, 2022, 2023, a gente está aí com uma sinalização de diminuição aí do investimento na saúde, tá? Aqui só para a gente ver, numa forma bem assim, rápida e transparente, que hoje nós temos mais dinheiro aplicado pela Secretaria, pelo fundo, do que pelo dinheiro do GDF. Então, de pessoal, a gente tem 2 bilhões, e aqui de pessoal, pelo fundo, nós temos 7 bilhões. E é um dinheiro que nem sempre a gente vai ter certeza que vai vir X, eu não sei se vocês estão entendendo. Então, a gente não tem como dizer que no ano que vem a gente vai ter de novo, por exemplo, 7 bilhões do fundo, porque é um dinheiro que vai depender de quanto a União vai arrecadar. Receita corrente, né, que ela vai entrar. Aqui, só para a gente ver, que a gente pegou do portal da transparência, presidente, que a questão aqui a gente tem os cargos sugeridos, cada carreira tem um número de cargos sugerido pela sua carreira dentro da sua lei. Exemplo, técnico de enfermagem, nós temos sugerido 15 mil profissionais dentro da rede. Nós temos ocupados 9.401 técnicos de enfermagem. Então, nós temos de cargos vagos 5.559. Então, é um cargo que está vago. A gente entende que isso indiretamente é o déficit. Então, se a gente tem dentro da carreira a previsão de ter 15 mil e a gente só tem 9 mil, então hoje a gente teria mais ou menos uma necessidade, um déficit vago de 5.590. Para os enfermeiros, nós temos aqui um déficit, vamos dizer assim, uma vacância, né, um cargo vago aí de 759.
A gente tem de médico quase 5.000 cargos vagos, especialista 968, cirurgião dentista 642. E aqui, de novo, acho que vou passar, que eu já falei, a questão de quanto nós estamos gastando com o dinheiro do fundo e com o dinheiro do GDF. É uma preocupação, bato na tecla novamente da questão da necessidade de planejar. Outro ponto que a gente não consegue entender é que, se a gente precisa de tanto dinheiro, por que a gente faz abertura de saldo de superávit? Então, por que a gente tem deixado de um ano para o outro dinheiro que não é executado, e quando sobra-se esse dinheiro, a gente tem que abrir um orçamento, uma votação para se usar esse dinheiro de novo? Como que a gente consegue deixar de um ano para outro, por exemplo, quase meio bilhão aqui, 500 milhões aqui, de um ano para o outro? Será que não tem, a gente não precisa gastar esse dinheiro? Então, é uma dúvida que a gente tem. E eu acho que bate-se na tecla, de novo, da questão do planejamento. Para terminar, eu coloquei alguns gaps, que é o que eu falo para vocês. Eu acho que cada tema de SESC, acho que merece, por exemplo, um tema desse aqui. Então, nós temos aqui o SUS, numa rede lindíssima, um SUS para todos, um SUS, que a gente, os princípios belíssimos, mas a gente tem muitos problemas hoje. Eu acho que eu tentei listar os principais problemas. Acho que a questão do IGES já foi bastante debatida, a gente ficou aqui 5h30 falando da questão do IGES, é uma grande preocupação dessa casa, é a questão da transparência, a questão do IGES, a questão de, inclusive, o presidente sinalizar que existe uma possibilidade de expansão do IGES, e eu acho que isso diz respeito a toda a sociedade do Distrito Federal, aos órgãos de controle. O IGES não pode ter expansão enquanto não mostrar o que veio, enquanto a gente não realmente entender os dados do Instituto de Gestão Estratégica. A atenção primária, que para a gente hoje já existe toda uma, vamos dizer assim, uma unanimidade de pensamento de que a atenção primária é o eixo norteador, sim, mas hoje nós temos uma atenção primária que não é efetiva. E ela não é efetiva porque a gente não consegue fazer atenção primária. Porque nós estamos fazendo emergência dentro da atenção primária. Hoje nós não temos. Como a gente vai falar em atenção primária se a gente não tem agente comunitário de saúde? Se a gente não tem, por exemplo, equipes nas áreas mais vulneráveis? Os locais mais vulneráveis, como Ceilândia, por exemplo, é a menor taxa de cobertura de equipe de saúde da família. Então, nos locais de expansão, então nós precisamos pensar em uma atenção primária efetiva. E para isso nós temos que estudar a rede, investir e, inclusive, potencializar os NASFs e os profissionais não médicos, que hoje um grande problema é médico formado em saúde da família. A questão da saúde mental, eu acho que está caótica. A gente tem hoje uma demanda reprimida gigantesca, inclusive na saúde mental infantil, com a questão da pandemia. Isso está caótico e isso reflete na saúde do trabalhador, onde a gente tem um impacto avaliado em relação ao absenteísmo em milhões surpreendente. Hoje, nós gastamos muito porque a gente tem uma rotatividade muito grande de afastamento do servidor. E o afastamento por saúde mental são afastamentos prolongados, são afastamentos que têm muito tempo de tratamento. E a gente não consegue. Então, eu acho que a gente tem que começar, assim, Giovanni, até dentro do controle social, pela questão hoje da saúde mental pós-pandemia e da saúde do trabalhador, como a gente conversar e como abrir portas para esses dois atendimentos, inclusive dentro da atenção primária. Eu acho que é um grande desafio. A questão logística é uma coisa que pode, se trabalhado, gerar tanto autonomia, que a gente tem aqui, por exemplo, hoje uma grande dificuldade de quem vai descer com remédio da farmácia na atenção básica. E por a medicação não ter um rastreamento, a gente precisa de uma pessoa para botar a medicação. Oi, tudo bem? Chegou aqui nosso deputado Ricardo. Uma logística para as pessoas botarem o medicamento no caminhão e uma logística para poder descer o medicamento do caminhão, sendo que se a gente tivesse investido em tecnologia e essas medicações estivessem, por exemplo, com rastreamento, a gente estaria gastando menos com recursos humanos, que já é um recurso humano deficitário, e a gente pensar melhor em como usar a tecnologia ao nosso favor. E o transporte sanitário que embola tudo. Eu acho que vocês que estão assistindo não sabem, mas isso aqui é um grande problema em toda a rede. A gente não faz, muitas vezes, uma visita, uma vacina, um atendimento num paciente internado no domicílio. A gente não consegue fazer quase nada. Tirar um paciente da UTI, com gente esperando na fila de espera, às vezes morre sem conseguir vaga, e tem paciente de alta, às vezes, na UTI, porque a gente não tem transporte sanitário.
O SAMU está fazendo muitas vezes o que não é para o SAMU fazer. O SAMU é para estar atendendo as pessoas ali na pista, sendo decisivo o tempo de chegada do SAMU, que hoje é em média 34 minutos. O SAMU é para fazer atendimento pré-hospitalar. O transporte sanitário que era para fazer o atendimento realmente desses pacientes dentro da rede. E hoje a gente não tem. Então, o transporte sanitário acho que é um dos grandes gargalos também aqui da saúde do Distrito Federal. E eu acho que assim, eu tentei colocar aqui, gente, 2 pontos. Sem planejar, sem entender os dados, a gente não consegue planejar. Sem planejar, a gente não tem economia. E sem a gente realmente ter uma prioridade dentro dos recursos públicos, de realmente para a saúde, não adianta dizer que saúde é prioridade. E deixo as sugestões desses gaps que a gente colocou, presidente, em relação a esses pontos que a gente precisa discutir dentro da rede. Então, acho que, no geral, eu queria trazer uma coisa bem geral mesmo. Gente, obrigada, viu? Ótimo. Pode tocar aí. Bem, gente, então, conduzindo aqui, passar a palavra para o pessoal da mesa, eu queria só registrar aqui a presença e perguntar se o deputado Ricardo Vale quer a palavra agora, se pode seguir, né, para você também dar uma palavra, a gente já compôs aqui a mesa. Eu queria passar para o professor titular, deixa eu só pegar aqui a nossa mesa, para o nosso professor titular da Faculdade de Direito da UNB e membro da Comissão de Justiça e Paz da Universidade de Brasília. Com a palavra agora o senhor José Geraldo de Souza Júnior. Obrigada. Bem, boa tarde a todas, a todos, né? Aos deputados aqui presentes, os que presidem a sessão, o deputado Gabriel, a deputada Deise e também aqui o deputado Ricardo Vale, né? As assessorias presentes e aos profissionais, né, das áreas funcionais que são vocacionadas para o tema. Eu queria agradecer muito o convite, um pouco extravagante de minha parte, porque não sou da área de saúde, né, mas tenho um registro de acompanhamento da construção do sistema, né? Professor Zé Geraldo, só um parênteses, eu aprendi nesses últimos meses aqui que nós somos da saúde porque nós somos usuários da saúde, então a gente pode reivindicar esse título também. É verdade, né? Mas aí, como nos sistemas que as mesas são constituídas pelos usuários que provêm, né, da relação direta, né, do modelo, né, principalmente na área mental, né, na área de saúde mental, o meu papel aqui é mais de intérprete, leitor, né? Vou querer anunciar alguns pontos dentro dos 7 minutos. Eu botei o relógio aqui, mas não vou conseguir. Então, me avisem, né? Me cortem o som, né? Queria cumprimentar meus colegas de bancada, especialmente minha colega de universidade, Elza Noronha, né? E dizer o seguinte: meu vínculo com a saúde é pelo tema eixo dessa mesa, que é a questão do controle social e da participação social, que, aliás, é o tema da convocação da audiência, né? Nisso, sim, eu tenho um percurso, né? Há muitos anos. Você talvez não fosse nascida, mas, por exemplo, eu participei da 8ª Conferência de Saúde, tanto na preparação, na produção dos documentos, nesse campo, a cidadania, né, quanto na própria conferência, né, em painéis, né. Esses dias até revia os anais e encontrava os documentos produzidos naquela ocasião, num tempo em que, no país, que é um país de legado colonial, né, a participação é uma conquista dramática, né? Tornar-se sujeito é uma experiência cruenta, né? Sai sangue dessa experiência. E, portanto, poder construir naquela altura essa ideia era algo inédito, muito a contrapelo, né, da referência colonial hierárquica em que os sujeitos eram absolutamente alienados da cidadania, né? Basta ver que a gente já tinha uma Constituição em 1824, né, fundada no princípio do reconhecimento dos direitos humanos, para gerir um sistema escravocrata.
Quer dizer, o trabalhador, né, era alienado da humanidade, não era gente, né? Hoje tem um presidente da República que vem desse percurso. Olha o itinerário, né? E queria lembrar a vocês que, portanto, construir essa ideia de sistema de saúde como direito de todos, dever do Estado, é um processo de contínuo exercitar de interpretações, de disputas interpretativas, de categorias de inteligibilidade desse modelo. Aqui, por exemplo, deputada, esta Câmara é fruto dessa luta participativa. A legislação do Distrito Federal era uma comissão especial do Senado. Foi a luta por autonomia do Distrito Federal e de representação política que permitiu, depois de 88, instalar a Câmara Legislativa. E, por isso, assisti, né, como parte do processo legislativo, uma audiência como essa, que mostra que o processo deliberativo não é apenas na votação em plenário, é também na construção dos fundamentos que balizam, né, aquilo que representa o sentido e o alcance das normas que são editadas por esse processo legislativo. Então, eu queria dizer assim, ouvindo a sua bela exposição, né, a gente percebe que esse caos, em parte, não é por conta de insumos, há valores importantes, é por conta de falta de participação. Claro que há técnicos importantes, mas há atos de governo, por exemplo, que fazem a definição de prioridades. Se as prioridades não forem estabelecidas no controle social, né, elas podem representar, né, um belo exercício de planejamento, uma alta realização de pressupostos econômicos, mas uma negação completa do sentido social da saúde, porque as prioridades são, vamos dizer, funcionalmente constituídas, né? São constituídas em planilhas, às vezes em aplicativos, né, que fazem cenários, mas não sentem na própria dimensão corporal e mental dos sujeitos, esses que são os usuários do sistema, né, mas que se representam na sua realização, o sentido político, verdadeiramente, da construção da saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? Nesse processo de construção da cidadania, é o que eu recordo das lutas do movimento sanitarista. Foram os movimentos que construíram desenharam essa modalidade. O capítulo da Constituição que trata do sistema saiu da agenda das lutas dos movimentos sanitaristas. Saiu todo desenhado nas suas definições e nos seus fundamentos. E essa noção de participação deliberativa e controle social, ela veio também designada pelo que os movimentos sociais, nas suas conferências, nos seus eventos, acabaram construindo. Na saúde, as conferências são tão antigas que a primeira foi ainda no primeiro governo Getúlio Vargas. É um modelo bastante experimentado, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, que não há saúde sem participação social, no sentido deliberativo e no sentido do controle social. E o controle social não é a generalização de uma ideia abstrata de controle democrático. O controle democrático permeia a pedagogia da formação republicana. Os institutos da democracia integram o controle democrático. Por exemplo, o controle que o legislativo exerce sobre os atos do executivo. Mas o controle social é uma forma de institucionalizar o procedimento de deliberação da participação social. Está aqui a presidenta do Conselho de Saúde, né, que tem essa função. E é uma função equivalente, porque a Constituição igualou, na realização do poder político, o que se concretiza por meio do sistema administrativo, da gestão da política legislativa, executiva e judiciária, com
a participação social. São equivalentes. E os institutos estão definidos. Basta ver, no caso da saúde, que há pouco, num surto de exceção, né, em que o autoritarismo quis desmantelar as estruturas de participação, se não fossem os indígenas que tomaram as praças para, inclusive, resgatar a República do sequestro que o fascismo fez e ainda continua fazendo, né? E se não fosse a saúde, nos dois campos, a saúde, por exemplo, para confrontar a pandemia, né? Num sistema que, inclusive, privilegiava os negócios sobre a vida, a necropolítica no seu sentido mais expresso, né? Se não fosse isso, se teria realmente o caos mais improvável que nem guerras conseguem produzir com tanta letalidade, né? E por que nós podemos manter isso? Porque a gente inscreveu na perspectiva constitucional esse fundamento e a exceção não conseguiu, por mais que fizesse força nesse sentido, desmantelar o controle social e a participação deliberativa na saúde, no SUS, né, que foi o garante, com seus profissionais, com o social investido nisso. A saúde e o sistema único é o único sistema que tem, por exemplo, a previsão de educação popular para a saúde. E uma educação popular tão avançada, que inova, do ponto de vista ainda não plenamente explorado de todos os conceitos, valores que até pareceriam estranhos à linguagem do jurídico, não fosse a apropriação que a rua faz do direito. Por isso que eu aproveito e queria deixar com vocês, para os anais, da coletânea do Direito Achado na Rua, que eu coordeno na universidade, esse volume de introdução crítica ao direito à saúde. E também, não sei se aqui a linguagem, o Vale estava aqui, talvez, se não tenha uma oportunidade para ele conseguir tradutores de linguagem, né, do DVD para os novos formatos, que a TV Saúde da Fiocruz fez em relação a esse projeto, né, que contou também com o apoio da OPAS. Né? Então, por exemplo, no sistema de educação de saúde para o SUS, né, que é a metassíntese desse projeto, né, há conceitos extraordinários, conceitos, por exemplo, que avançam do ponto de vista do paradigma do conhecimento, a interligação entre saberes. Está lá definido na lei que fala de interligação de saberes, que fala de troca equivalente de conhecimentos da realidade, o sistema funcional com o sistema social, que fala de, olha, deputado, de amorosidade como um conceito, como um princípio que fundamenta as relações de saúde, né? Então, acho que meu tempo está esgotando. Eu queria deixar esses materiais que trabalham essa condição, né, da participação e dizer, por exemplo, que não há medida possível para resolver esses gaps que mencionou pelo funcional que burocratiza, senão incorporar o social que politiza. Porque a questão do direito à saúde é uma apreensão das formas por meio das quais a democracia se realiza como um princípio que transforma, que expande, que humaniza. O humano não é um dado da biologia, o humano é uma experiência do social, a gente se torna humano. E para ser plenamente humano é preciso educação, é preciso cultura, é preciso saúde, é preciso comida, que fazem parte de todo esse acervo, né? Então, eu queria dizer assim, não pensem que isso é uma retórica do discurso, do convencimento. É um conceito que dinamiza os sistemas institucionais que a Constituição formaliza e que estão na gênese da criação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então, claro que há conceitos que precisam ver como podem ser trabalhados, o orçamento participativo, que já foi uma boa noção, né? Por exemplo, o presidente da República tem mencionado que quer recuperar essa modalidade, mas as próprias conferências eram parte disso. É importante que a Câmara
dialogue com o Conselho para recuperar as conferências distritais de saúde, né, para que essas questões sejam compartilhadas e tenham a dinâmica da ação política para colocá-las na agenda, né? Senão a agenda vai ficar voltada, né, para um expediente, né, que esvazia, né, o sentido político da democracia, que é criar permanentemente direitos e dar vida, dar identidade aos números que permitem o planejamento e a realização da economia, né? Então, é isso que eu queria dizer. Depois, quem sabe, tem um espaço aí, né? Mas eu sei que minhas colegas aqui sabem disso mais do que eu, foi com elas que eu aprendi, né? Gente, muito bom, hein? Uma salva de palmas. Verdade. Olha, a gente fica olhando assim, a gente fica dimensionando, né? Porque como é bom ver uma pessoa entendida, um mestre falar. Pessoa velha, né? Não, experiente. E nós temos um grande desafio mesmo. Assim, eu acho que esse desafio é o nosso desafio. Como a gente realmente ressignificar, como a gente sair das quatro paredes, como a gente envolver as pessoas para as pessoas se sentirem parte, inclusive da representação aqui. O que é hoje a Câmara Legislativa? É uma representação, mas a gente está perdido, as pessoas têm que ressignificar o que é isso. É um grande desafio. Eu acho que um dos desafios passa pela questão do empoderamento dos conselhos de saúde. Nós precisamos hoje empoderar, inclusive na lei. O Conselho de Saúde ele tem que ter um aparato, ele tem que ter uma sede, ele tem que ter um regulamento, ele tem que, de alguma forma, porque ele está ali no território. Então, acho que que foi esvaziado, né, foi feito propositalmente, a gente tem que resgatar. Então, se falando de controle social, então agora a gente quer passar para uma pessoa que vai falar sobre essa participação, que é uma representação dos usuários dentro do sistema. Queria passar para uma querida, uma linda, que eu admiro demais, que inclusive é da minha terra, que é o Guará, né, Verinha? Eu gostaria de passar agora para a Vera Lúcia Bezerra da Silva, que vai falar como uma representante dos usuários do SUS. Senta aqui, velho, para falar. Eu passo ali, você está presidindo? Não, mas... Vai trocar. Não, então eu fico em pé e você fica aqui. Do microfone, ó. Está aqui, professor, para ela falar. Ah, deu certo? E assumiu a presidência? Quando eu falei do povo no poder, não era com essa... Agora, no meio da mesa. Meu Deus. Vamos lá, falar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Vera Lúcia Bezerra da Silva. Sou conselheira de saúde do Distrito Federal. Sou coordenadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer há 30 anos. Viu, professor? Que eu estou à frente da Rede Feminina. Estou no hospital de base, né? E quis a vontade de Deus que depois de 30 anos eu fosse acometida por um câncer. Eu estava de máscara porque a gente tem que andar sempre de máscara. Mas não parei de trabalhar, não parei, não vou parar, porque acredito eu que quando a gente vem para cá com uma missão, a gente só termina quando o homem lá de cima chama, né? Quando eu recebi esse convite do deputado, né, da Câmara, da Rosângela, eu fiquei me perguntando o que eu ia dizer. O que eu ia dizer? Eu vivo o tempo todo do paciente, o lado do paciente, as dificuldades. Vivo o lado das dificuldades do trabalhador e vivo o lado das dificuldades do gestor. E aí, o professor falou umas palavras muito interessantes, que se não houver uma comunicação clara entre essas três classes, a gente não consegue resolver os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia. Na maioria das vezes, a solução está lá naquele usuário, ou lá naquele trabalhador, ou até mesmo nos gestores. Mas devido vamos dizer assim, tipo uma fila de dominó, eu falo como gente, assim, usuário, tá, gente? Não depende só de uma pessoa,
depende de todos. Enquanto a gente não se conscientizar que o problema é um problema de todos e que somos usuários, você pode até tratar em outro hospital, tratar no hospital particular, mas é usuário. Graças a Deus que nós tivemos o SUS na época da pandemia. Se não tivesse, todos os dias eu recebo pacientes, casos novos de câncer. E todos os dias eu vejo a dificuldade do trabalhador, do gestor, para tentar resolver o problema. Chegar aqui e apontar o dedo, é culpa, é culpa, é culpa, a gente vai estar, sim, fazendo com que as pessoas entendam que é um problema geral. Não é só culpa do gestor. Não é só culpa do trabalhador. Quantas vezes eu vejo o trabalhador vir desabafar comigo e dizer: eu não sei o que eu vou fazer, Verinha, eu não tenho como fazer. Quantas vezes eu, meu médico, chegar e dizer: eu não tenho como salvar. E quantas vezes no dia eu me emociono quando falo dos meus irmãos pacientes, especialmente os pacientes oncológicos, que lutam pela sua própria vida, que luta todo dia para vencer, que luta todo dia, mata um leão para poder continuar fazendo o seu atendimento. E aí, eu fico me perguntando, onde está a dificuldade? Ouvindo as palavras do professor, se a gente não tiver a certeza, se a gente não tiver união, se a gente não tiver humildade para se colocar no lugar desses que precisam, a gente não vai resolver esse problema tão cedo. É muito triste, na ponta, todos os dias, professor, deputada Deis, deputado Magno, né? É muito triste os demais colegas. Porque a gente sabe que poderia ser diferente. Mas ser diferente como? Diferente se cada casinha, digamos assim, se cada casinha, porque eu considero, hoje, eu considero assim como uma mansão grande a secretaria, o IGES, e cheio de casinha. Se essas casinhas não falarem, não consegue resolver o problema. Se não tiver diálogo, se não tiver amor próprio, amor por aqueles irmãos, se não tiver coletividade, para que a gente possa dizer, às vezes a solução que eu preciso está lá no controle social. Às vezes está no paciente que não consegue entender, porque muitas vezes ele não consegue saber qual é o número dele na fila. E ele fica esperando a fila de regulação, ele fica esperando. E, muitas vezes, o trabalhador não sabe que aquele paciente está esperando. Aí, na outra vez, o gestor não sabe por que aquilo está acontecendo. É preciso compreender. É preciso que na minha visão, eu só sou uma usuária e sou paciente. Eu nunca me revoltei porque eu sou um paciente. Não. Eu vou continuar a minha luta. Se eu puder ajudar o gestor, se ele puder me ouvir, não é a gestão dele, é a gestão que precisa ser feita com todos, que atinja todos. Não é a minha gestão, não é a gestão do trabalhador. Quantos trabalhadores, a deputada Deis falou na questão de problemas de saúde mental, quantos trabalhadores, gente, hoje não conseguem, os seus problemas são tão grandes mensal que eles acabam cometendo uma loucura com eles mesmos. E aí vem aquela culpa, por que eu não tentei fazer isso? Por que eu não tive tempo de fazer isso? Então, a minha mensagem aqui é que todos os gestores, todos os nossos deputados que representam a gente tão bem, né, possam ir até a gente, possam ir ver o problema de perto, possam conhecer o que está acontecendo, possam conversar com o gestor, com o trabalhador e, acima de tudo, se colocar no lugar de cada
cada paciente, de cada usuário, porque, no final, todos somos usuários, todos. E o amor de Deus com a gente, ele é igual. Ele não discrimina. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui e de poder ouvi-los, vocês, com tanta grandeza, ouvindo o Senhor. Eu passaria a tarde inteira ouvindo o Senhor. De tanta sabedoria. Conversaríamos o dia inteiro. Exatamente. Mas também tenho que pedir licença a vocês, porque eu tenho uma consulta às 16 horas, porque eu gostaria de ouvir todos vocês para aprender, porque aí a gente aprende. Muito obrigada. Gente, que relato, né? Emocionante. Eu acho que quando a gente ouve um usuário, assim, mexe com a gente que é trabalhador. Queria, inclusive, dizer para a Verinha que a gente, na figura do meu presidente aqui, ele tem uma proposta, desde que começou as comissões, da gente fazer as visitas, acho que já teve 2 ou 3 visitas, então a gente está indo mesmo, convidando os outros parlamentares para estar indo, acho que é uma diferença da comissão, assim como eu tenho feito na casa também, dizer que realmente o SUS mostrou a sua grandeza na pandemia. Eu acho que se não fosse o SUS, a gente teria perdido mais vidas. O SUS mostrou realmente a grandeza dele. Falar que, por estatísticas, a gente tem uma avaliação muito boa do serviço público de saúde. Olha só que impressionante. Quando as pessoas entram e são atendidas, o grau de satisfação em relação ao atendimento prestado é alto, porque isso diz muito em relação aos servidores. O grande problema é o acesso. As pessoas não conseguem acessar, porque a Verinha sabe disso. Por exemplo, quem tem câncer teria que ter acesso na rede no máximo 30 dias. Isso é uma lei. Só que as pessoas não conseguem ter acesso. A gente tem várias pessoas, inclusive vermelhas, na fila e não conseguem ter acesso. Então, acho que é um grande desafio. E ela trouxe uma coisa que eu vi lá em Santa Maria, presente, quando a gente foi fazer a visita, que tinha uma senhora que estava de pulseira amarela e o hospital estava com bandeira, só estava atendendo vermelho e laranja. E ela lá fora com a bandeira, com a pulseira amarela, esperando atendimento. Só que a enfermeira já tinha avisado para ela que não teria o atendimento. E ela estava lá mais de 2 horas já com a pulseirinha amarela, não ia ser atendida, mas ela não entendia. Então, a gente tem muitas vezes essa questão de, que nem você falou, da orientação, de como falar. Cada um tem uma realidade, então isso é muito complicado, é muito complexo. Deise, só para fazer também um registro, né, dessas visitas que nós estamos fazendo, e esse é um relato que a gente escutou no hospital de base, escutamos no Hospital de Santa Maria, a gente escuta até nas UPAs, né, nas UBS, nos outros hospitais, que quando as pessoas estão lá atendidas dentro do hospital ou dentro da unidade de pronto atendimento, o elogio sobre o atendimento que é prestado é quase unânime. Né, o problema, de fato, tem sido a porta, né? A entrada, né, e ser atendida, assistência ali na hora. Mas é só para deixar esse registro, porque isso de fato mostra a qualidade dos profissionais que atuam na rede, que atuam no Sistema Único de Saúde, que a gente tem, de fato, recebido esse relato, né, dos usuários, das usuárias, em todas as visitas que a gente faz, que quando entram, quando são atendidos, são muito bem atendidos, o serviço é muito bem prestado e é muito bem elogiado, né, fundamentalmente os próprios profissionais que, às vezes, né, com falta de insumo, com falta de equipamento, mas prestam um serviço de extrema qualidade. Então, só para deixar também esse registro, fruto dessas visitas que nós temos feito aqui na comissão. Não, com certeza. As condições de trabalho, acho que uma das coisas que mais adoece a gente mentalmente, né? Como o HRT, que estava na semana passada, com 168% dos leitos ocupados, onde deveria ter 60 e acho que 2 tinha 130, né, pacientes. E falar que os servidores públicos têm feito muito mesmo. O pessoal, por exemplo, policiais do Provida, que fazem atendimento às mulheres, eles falaram assim para mim, Deise, é desesperador. Você chegar na casa de uma paciente, muitas vezes ela vem atender, por exemplo, uma família onde um está em surto, por exemplo, psiquiátrico, e a gente precisa, às vezes, encaminhar para o hospital ou para o CAPS e a gente não consegue atendimento. Você vê como as pastas elas não se comunicam. Então, você vê que um policial está sofrendo por causa de um problema na saúde que muitas vezes gera uma violência dentro de casa. Então, eu acho que um dos maiores desafios da gente é intersetoriar. É a gente entender que saúde está em todas as pastas. E mais assim, uma pessoa que sabe falar muito bem disso é o Conselho de Saúde. Então, eu queria passar agora para a nossa presidenta do Conselho de Saúde do Distrito Federal, uma mulher que eu tive a honra
de conhecer na luta sindical, onde nós choramos muitas vezes, porque eu acho que um grande desafio da gente é essa sensação de impotência que a gente tem e a gente se ajuda nos desafios. Queria expressar aqui a minha consideração por você, saber que você faz um trabalho muito bom, que realmente representa muito bem o Conselho do Distrito Federal. Giovana. Obrigada, Giovana. Querida amiga e com muita honra agora parlamentar Deise Amarílio, muito obrigada pela saudação. Parabenizar a comissão, que já começa com um planejamento diferenciado, trazendo a participação social para várias das atividades. Estou, nesse momento, presidindo o Conselho de Saúde, mas numa temática onde a gente fala daqui de cuidar das pessoas para ampliar o direito e a cidadania, é preciso reconhecer de onde veio a possibilidade do cidadão, da Verinha estar aqui, da participação social existir, que vem do direito achado na rua, que é a garantia constitucional da saúde ser um direito humano de cada uma das pessoas. E o controle social, para se materializar nesse sentido tão grandioso que é atuar ajudando na elaboração da política pública, acompanhando a sua fiscalização, fiscalizando em parceria com outros órgãos que fazem esse controle, aqui, nesse momento, fazendo em parceria com a Câmara Legislativa, com o PROSUS, com os outros órgãos de controle, para o cidadão comum, como a Verinha, é algo extremamente complexo, porque esse controle social é feito de trabalhadores, gestores e usuários. E, apesar que os 7 minutos não dão para varrer a complexidade do tema, eu gostaria de pautar ele a partir dessa temática da Organização Mundial da Saúde, que é a saúde como direito de todas as pessoas. Para que ela seja um direito, ela precisa acontecer lá no final, acontecer na ponta, na assistência. E aí eu vou rememorar aqui pequenos recortes do que já foi falado aqui. Como é que ela acontece sem acesso? Hoje, o maior obstáculo da saúde é o acesso, porque nessas visitas que são feitas, de um lado, quando se espera acessar a atenção primária, no Distrito Federal, a cobertura, além de ser baixa, essa atenção primária não consegue ser resolutiva e está, no momento, atuando muito mais em urgências, em pequenas emergências, do que na promoção, na prevenção, na amenização dos cuidados nos pacientes crônicos. Então, quando estudamos a atenção primária, fiscalizamos e acompanhamos, observando que ela, primeiro, está desvirtuada, por estar extremamente estrangulada por baixa cobertura, e ela não consegue dar resolução porque ela não tem retaguarda de exames. Então, o enfermeiro, os médicos, todos os profissionais que estão na atenção primária vão exercendo um papel emergencial e têm dificuldade de dar um diagnóstico, de referenciar e contrarreferenciar. Então, já quebra o objetivo que a atenção primária iria fazer como porta de entrada. De outro lado, se você vai para o nível das urgências, o que ocorreu com a ampliação de 6 para 13 UPAs em 4 anos, sem resposta alguma à comunidade? Em que melhorou aumentarmos de 6 para 13 UPAs em 4 anos, se o acesso continua não impactado, se a atenção primária está fazendo urgência? Como está essa rede? Aí vem o segundo ponto. Como está organizada a nossa rede de atenção para dar essa resposta? Ela, infelizmente, não está. Por mais esforço que o gestor e que o trabalhador façam, a demanda da comunidade é tão elevada que essa resposta não é encontrada na atenção primária, não é encontrada nas urgências e emergências. E aí, desde todos os presentes, se os acessos, urgência, emergência, atenção primária, estão estrangulados, obviamente vai reverberar no nível de adoecimento maior, em situações mais críticas, em doenças que poderiam ter sido diagnosticadas precocemente, tratadas com intervenção. Então, gera uma reação em cadeia, onde a saúde do Distrito Federal, que na década de 70 foi exemplo nacional, sendo formada por uma rede, antes de existir SUS, no território, com os centros de saúde, com os hospitais regionais, bem planejada, projetada para o ano 2000. Na década de 70, começou um sistema de saúde no DF projetado para, no ano de 2000, ter 500 mil pessoas. E aí não podemos nos afastar de que, quando a gente fala de direito de cidadania e de uma saúde que é universal, o que ocorreu foi um reflexo também desse extremo e desordenado crescimento populacional no Distrito Federal e no entorno. De modo que, hoje, essa busca para assistência à saúde do DF, que é planejada nos números que a deputada Deise mostrou aqui, para 3 milhões de pessoas, tem que se realizar para 7 mil.
guardando sua rede de urgência e emergência para dar retaguarda para toda a região do entorno, numa obrigação do Estado de que ela seja universal, e, ao mesmo tempo, conseguindo gerenciar um bom acesso e um fluxo para o cidadão do DF. Como essa conta vai fechar? Como eu consigo planejar para 3 mil, mas a busca pela minha assistência é 3 milhões, e eu tenho 7 milhões de pessoas assistindo. Então, precisando da assistência. O controle e participação social, na grandeza das conferências que estão se realizando agora, ele vai numa das frentes de atuar na formulação da política. Mas nem sempre o gestor absorve o que a população define nas conferências como planejamento da sua política de saúde. Ele redireciona como convém para a sua política não de Estado, política do governo da vez. E aí ela não se materializa, não se realiza enquanto direito de cidadania. Então, nesse ano de conferência, a exigência é: o controle social precisa ser fortalecido e ele precisa estar no debate do orçamento. Como é que o orçamento, a fonte do Distrito Federal, se acomoda porque tem recursos da União e não investe efetivamente em despesa de pessoal? Porque a professora Deise, professora, enfermeira, deputada, são tantos atributos que eu me confundo. Mas o que ela trouxe aqui? Gera um comodismo. Opa, o gasto de pessoal vem do Fundo Constitucional. Vamos investir? Não investiu. Vamos custear como? Terceirizando. Mais de 30% vai para o IGES, outros tantos, quase beirando bilhões para o Instituto de Cardiologia. Não estou questionando aqui a qualidade de nenhum desses entes que eu estou falando. Hospital da Criança. Quem acessa rápido o Hospital da Criança? E é uma referência para além do DF. Mas quem custeia? O DF. E aí, para ele dar certo, tem que vir pedir emenda aqui, emenda. Como vai dar certo essa rede, gente? Que no seu planejamento ela tem o desafio de planejar para um número maior e no seu recurso. Então, sendo, como é do meu costume, respeitosa ao tempo, em 30 segundos eu quero dizer que passa inevitavelmente por um pacto interfederativo. A saúde do Distrito Federal jamais irá melhorar sem um pacto interfederativo, um consórcio. Não faço ideia como esse recurso. Aí o Congresso Nacional, nossa bancada no Senado, nossa bancada na Câmara Federal, nossa bancada do DF, tem que ter um consórcio, um pacto, que esse custeio seja compartilhado. Não podemos ter o triplo de ocupação de leitos, assegurando uma saúde universal, mas metade não é nossa e não ajuda sequer com 1 centavo nesse custeio. E onde? Na alta complexidade, na média complexidade, no hospital de base. Então, temos que rever a forma de financiar para, a partir daí, tendo a participação da sociedade, debatendo o financiamento e buscando esses outros recursos, conseguirmos planejar dentro da realidade que o Distrito Federal requer, com recursos adequados para a busca que se tem, e assim voltarmos a ser como na década de 70, uma referência nacional de saúde para todos e todas. Muito obrigada pela presença. Pulei aí 40 segundinhos, mas estou sempre à disposição desta casa e de toda a população do DF para que o controle e participação social esteja no espaço que lhes cabe, de tomada de decisão. Nossa, queria te ouvir falar mais aí, né? Bom, né, gente? Nossa, cirúrgica aqui, né? Gente, acho assim... Eu brinquei aqui com a Giovana que ela é sempre cirúrgica e talvez por isso ela é cirurgiã. Gente, Giovana é maravilhosa, ela traz alguns pontos muito importantes. A questão realmente da gente ter uma região muito grande aqui da rede é um grande problema. Estive, inclusive, com a senadora Leila, a gente até tocou nesse assunto na semana passada. E uma coisa que eu tinha até pontuado aqui para falar, que eu sinto muita necessidade, é da gente fazer um plano para a saúde, um plano a médio e longo prazo, que eu digo que é um plano de Estado. Muitas vezes a gente faz um plano de política assim, muito imediatista, porque o imediatismo, muitas vezes, vamos abrir as UPAs. Mas a gente não pensa que o reflexo, por exemplo, o que a gente gostaria que acontecesse, não aconteceu. Então, nós precisamos fazer política de Estado. Isso demanda tempo. Isso é uma coisa que, muitas vezes, professor, fica lá, escondida. Isso não se reflete muito. Vamos falar aqui na realidade, não se reflete em voto, não se reflete na preocupação daqui a 4 anos. Mas não tem como. Se saúde é complexo, a gente tem que pensar a médio e longo prazo.
e não pensar daqui a 4 anos. Então, é um grande desafio realmente fazer política para pessoas e não para grupos políticos. Esse é um grande desafio da saúde. É um grande desafio, e o Hospital da Criança ele tem uma diferença, acho que um dos maiores assim, diferenças, se a gente for colocar aí, Géis, o Hospital da Criança, primeiro, controle social, onde o presidente, inclusive, não recebe nada, e a gente tem também, a gente não tem ingerência política no Instituto da Criança, no Hospital da Criança. Lá você não consegue botar um currículo que não seja processo seletivo transparente, aberto. Então, a gente precisa replicar os modelos que dão certo, e muitas vezes dá certo por conta das emendas mesmo, né? Então, a gente precisa reorganizar. Vamos, então, continuar a nossa mesa. Está muito boa, né, gente? Muitas pontuações importantes, né, meu presidente? E eu queria passar agora para a nossa diretora de serviços de internação, a doutora Bianca Souza Lima, representando a secretaria. É isso mesmo, né? Boa tarde a todos. Quero agradecer esse convite aqui pela casa. Oi, acho que agora ficou melhor, né? Quero agradecer o convite em nome da secretária de Saúde. A doutora Lucilene não pôde estar presente hoje, que ela tinha uma outra reunião emergencial. Então, me pediu para vir representá-la. É uma honra estar aqui. Vendo Verinha aqui também, falei aqui com ela, foi um prazer vê-la. A gente trabalhou muito tempo juntas no hospital de base. Então, eu sou fisioterapeuta de formação. Trabalhei 12 anos no hospital de base na oncologia, em outros lugares, vascular, enfim. E hoje estou na gestão da Secretaria de Saúde junto com a doutora Lucilene. É um prazer estar aqui falando de saúde, que eu acho que todos nós aqui somos apaixonados por esse tema, né? Saúde nos encanta. E nesse dia, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, essa questão que a gente está trabalhando de saúde para cuidar das pessoas, ampliar direitos e cidadania. Nós, como Secretaria de Saúde, sentimos muita responsabilidade em estar juntos e fazendo parte disso. A gente tem feito diversas tratativas como Secretaria de Saúde, tentando promover essa melhoria, mas, como todos aqui já disseram, isso deve ser feito em conjunto. Não adianta só a Secretaria de Saúde juntar esforços, ou só o gestor, ou só o usuário, ou só a casa. A gente tem que fazer isso em conjunto, e me coloco, em nome da Secretária de Saúde, à disposição para a gente estar fazendo essas tratativas. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas, algumas tratativas que a Secretaria de Saúde tem feito nesses últimos dias em relação a todo esse cenário que todos têm vivenciado, né? Por exemplo, nós estamos enfrentando uma sazonalidade muito grande na pediatria. Isso fez com que toda a secretaria se unisse e juntasse esforços para a gente ir lá tratar aquele incêndio. Então, é onde a gente hoje pensa sempre em planejamento, como todos aqui já falaram. Vamos planejar a longo prazo, mas, às vezes, as coisas vêm, a onda nos pega antes do planejamento. Então, nós fizemos, nesses últimos meses, essa questão do enfrentamento à sazonalidade. Nós ampliamos leitos de UTI pediátrica que não estavam direcionados. Então, hoje, a gente tem 94 leitos. Então, a gente teve esse ampliamento na rede. As UBSs hoje estão com horários estendidos também para atender essa população. Então, se a gente olha hoje o número de pacientes em ventilação mecânica, que a gente tinha muito mais elevado nas filas de espera, diminuiu consideravelmente. A gente tem conseguido girar esses leitos. Tivemos aí cursos de capacitação junto à Sociedade Brasileira de Pediatria, profissionais para enfrentamento dessas doenças. Estamos tendo parceria entre hospitais e UBSs também para esse giro de leito, para esse atendimento de porta, que é o que a doutora até relatou. Então, a nossa porta, às vezes, fica sobrecarregada. Então, nós, como gestão, a gente tem ido hoje em loco, a HRT mesmo, a gente esteve lá durante a semana passada em loco para ajudar nessa questão, e é a nossa função fazer isso, eu não digo ajudar, é a nossa obrigação. Então, a gente esteve ali trabalhando essa questão do giro de leito, daquela porta, por que essa porta está cheia, por que a minha enfermaria às vezes não recebeu. Então, a gente tem feito essas tratativas assim, e eu digo para vocês, é dia e noite, feriado, e final de semana e madrugada. Então, quando eu vejo essa mesa falando em saúde, falando vamos juntos fazer isso, isso me emociona. Quando eu vejo a Verinha falando de tudo que ela passou
e que hoje ela está no papel ali de gestão e ela foi usuária, então isso também me emociona. E a gente, como Secretaria de Saúde, a gente também não deixa de ser usuário. Então, hoje, como gestão, eu quero dizer a vocês que estamos juntos e o que precisarem, eu estarei repassando à doutora Lucilene em relação a essa nossa reunião aqui. Gostaria de passar para vocês também que a gente está em construção de novos hospitais, então a gente já está com edital para construir o hospital regional com mais 100 leitos, né? A gente está também com outro hospital, que é o do Guará, então também já estamos em processo de licitação. Então, assim, estamos tramitando aumento de leitos, aumento de hospitais pela Secretaria de Saúde. Tá? Mutirão de cirurgias eletivas também. Então, a gente está aí com a perspectiva de realizar cerca de 20 mil cirurgias eletivas e reduzir em 60% essa fila que a gente tem hoje de espera. A gente abriu mais leitos de enfermaria e de UTI, pensando na sazonalidade da pediatria. Hoje foi instalado o Fast Track, que é aquele que lá no pronto-socorro é um tempo de espera menor que o paciente da pediatria fica. Então, assim, a gente foi atingido hoje por uma sazonalidade, que é a da pediatria. Então, a gente está vivenciando isso, trabalhando, vendo resultados, e a gente pensa em passar isso para o resto da população, não só a pediátrica. Então, é isso que eu quero dizer. Em relação ao controle social, achei super válido o que vocês falaram, porque, às vezes, a gente só trata a doença e a gente não vê essa questão do controle social. Hoje, a gente atende muito a RID. Quando a gente vê porcentagens aí de atendimento, a gente tem uma porcentagem enorme de atendimento no Distrito Federal, que é da RID. Então, essa questão que vocês falaram do controle social, isso impactou, mexe muito com a gente também. Estamos hoje trabalhando em conjunto com essa nova gestão da Secretaria de Saúde, não só aquele olhar voltado só para a atenção especializada, né, que é os hospitais. Como vocês já disseram, eu acho que está bem falado sobre isso, a questão das UPAs, das UBSs, da atenção primária, ter esse foco de cuidado antes de já partir para o tratamento, da prevenção. Então, isso a doutora Lucilene tem levantado muito essa bandeira na Secretaria de Saúde. Então, a gente tem feito essa relação bem com atenção primária, atenção secundária, atenção especializada, para a gente não ficar sempre só apagando o incêndio, para que a gente esteja sempre preparado para apagar o incêndio, mas para a gente prever que, fazendo política social, política pública, eu acho que isso vai melhorar tanto a vida do cidadão quanto do próprio gestor e de todos nós que estamos aqui tentando trabalhar para essa melhoria da qualidade de vida. Quero deixar mais uma vez a gente à disposição da casa, à disposição da mesa. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para tirá-las. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de dizer que a Secretaria da Saúde segue firme, em conjunto com vocês, nessa parceria, para que a gente traga melhorias para o usuário. Eu queria acrescentar também que a gente teve uma convocação dia 13 de mais servidores, então vamos abrir mais concursos, foram convocados 372 servidores, dentre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Às vezes a gente tem a dificuldade da pessoa querer assumir, mas a gente tem buscado aumento de carga horária hoje para os profissionais que já estão na rede, para que melhorem esse atendimento. Quando a gente vê como aconteceu com a HRT, às vezes é uma porta cheia, então a gente já está em busca e já está para sair esse aumento de carga horária de servidores relacionados à porta, à internação, UTIs, e continuamos aí juntos para fazer uma saúde melhor para o Distrito Federal. Obrigada. Obrigada, doutora Bianca, aqui representando a secretária de Saúde, doutora Lucilene. Queria agradecer, em seu nome, doutora Lucilene. A doutora Lucilene esteve aqui na apresentação do RAG também, né? A gente tirou algumas dúvidas, acho que são muitos os desafios. Acho que uma das pastas mais difíceis, não é simples ser gestora na área da saúde. A doutora Lucilene é técnica, ela conhece bastante a rede, eu acho que isso facilita muito a gente quando vai discutir com ela, porque a gente tem algumas dificuldades quando a pessoa não entende muito assim, da questão técnica, que até de passar os projetos, e ela é muito trabalhadora.
servidora, né? A gente manda mensagem para a Lucilene 2 da manhã, ela responde, tá lá. Então, mas os desafios são muito grandes. Eu queria só, assim, dentro da sua fala, reiterar algumas coisas. O concurso para técnico de enfermagem continua ainda que não saiu, então não foram chamados nessas levas os técnicos ainda é um grande problema. Como o nosso presidente aqui, o deputado Gabriel colocou, a gente está muito preocupado que alguns contratos temporários já vão vencer novamente. Então, quando eu estava entrando, foi uma preocupação que, inclusive, eu levei para o governador antes mesmo de estar diplomada, porque alguns processos estavam parados e a gente ia ter uma deficiência na rede de muitos servidores. Acho que, então, os concursos eles precisam realmente andar. Muitos estão parando no Tribunal de Contas por conta das próprias bancas. Eu acho que a gente precisa cobrar que essas bancas façam o trabalho regimental certinho de cumprir, né, o que se é feito. As cirurgias eletivas, a Câmara também até destacar aqui que teve uma reunião e a gente disponibilizou um recurso, né, parlamentar. Então, cada parlamentar disponibilizou 1 milhão para essas cirurgias eletivas, que, inclusive, nós estamos fazendo o controle até na própria SESC, o presidente tem colocado isso, de como vai ser usado. 24 milhões. E lembrar que, se a gente não pensar também como planejar se organizar, daqui a pouco nós vamos estar de novo com uma fila gigantesca. Então, é muito necessário a gente pensar como fazer isso. E quando a gente fala que a gente tem uma sazonalidade e a gente tem problemas, por exemplo, de pediatras, especialistas, intensivistas e anestesistas, a gente tem que pensar como a gente formar esses profissionais dentro da própria rede. Nós temos a FEPEX, temos a UNB, nós precisamos começar a formar esses profissionais e fazer com que esses profissionais também tenham uma contrapartida de ficar, seja 1 ano, 2 anos dentro da rede, e a gente conseguir se precaver, porque a sazonalidade, na verdade, ela não é uma sazonalidade, porque todo ano antes do inverno a gente espera esse boom na pediatria. Lógico, vamos, né, também ser justos que a gente tem hoje um vírus sincicial mutante, que a gente vê que hoje, por a questão da própria pandemia, do próprio vírus ser um vírus parecido com o Covid, toda a questão de baixa da cobertura vacinal, a gente teve uma mutação desse vírus que está causando problemas mais graves. Mas a gente já esperava que ia ter os problemas na pediatria. Então, é o que a gente fala. E quando a gente fala de leitos, a nossa grande preocupação, e a gente bate novamente nisso, é que não adianta a gente abrir esses hospitais e a gente também não pensar que os hospitais que nós temos estão sucateados, que quando eles foram construídos, eles foram construídos para atender uma demanda 3 vezes menor. Então, a gente hoje não consegue fazer uma ligação de um equipamento, às vezes, um equipamento super sofisticado, porque a fiação elétrica do hospital não dá conta de girar. Então, nós precisamos olhar o que a gente já tem e a gente precisa se pensar como fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente viu lá na Santa Maria, que eu falei até para o deputado Gabriel, falei, deputado Gabriel, você viu o que ela falou? Lá em Santa Maria, isso acontece em todos os hospitais. A gente tem os pacientes crônicos e paliativos. Os pacientes crônicos, muitas vezes, ficam 1 ano no hospital, na clínica médica. 1 ano no hospital. Inclusive, sendo atendido por uma equipe que aquele dimensionamento está errado, porque paciente de crônico, paciente paliativo, o dimensionamento do servidor é diferente, o dimensionamento, o número de servidor, porque é um paciente que demanda muito. Ele está comendo com auxílio, respirando muitas vezes com auxílio, fica 1 ano. Então, isso tem em todos os hospitais. Então, não seria melhor a gente botar isso dentro de um hospital vocacionado, onde nós vamos ter uma equipe que vai reabilitar? Porque você acha que uma pessoa que está sobrecarregada, uma equipe que está sobrecarregada, com um paciente que está ali 1 ano naquela clínica médica, ele vai conseguir reabilitar sem equipe? Vou passar para a senhora responder, assim... E só para terminar o raciocínio, e esse paciente que é um paciente crônico, então, ele precisa estar no local que ele tem uma sobrevida, ele vai ser reabilitado, vamos colocar. Outro grande problema, para a gente girar leitos. Às vezes o paciente, ele, por exemplo, está de alta, mas num sistema de terciário, por exemplo, para secundário, e ele fica lá ocupando a vaga porque não tem transporte. Então, é como se fosse um ciclo, né, que um ciclo, então as coisas não andam. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar realmente para que a gente consiga rodar os leitos. Não adianta falar em novos hospitais, a gente vai ter anestesista, a gente vai ter médicos, a gente vai ter o sistema se comunicando, como vai ser o transporte sanitário desses pacientes. Então, é algo que a gente tem que realmente parar para pensar. Só para pontuar, assim, porque... eu era gerente de atenção domiciliar, né? Então, falar um pouco dessa questão do paciente crônico. Isso também é uma paixão nossa.
O paciente crônico, às vezes, ele fica ali internado e a gente não consegue girar o leito, como a senhora acabou de pontuar. O que a gente tem feito hoje? A gente tem feito essa busca ativa, em loco. Então, hoje a gente tem, dentro do Distrito Federal, 18 equipes de NRAD, que são Núcleo de Atenção Domiciliar, que atende esse paciente em casa. Então, assim, nessa nova gestão, a gente percebeu que, às vezes, esse paciente fica ali e, às vezes, ele não é sinalizado pelo médico que está ali e a equipe que pode atender desconhece aquele paciente. Então, hoje a gente tem um novo protocolo de deshospitalização na Secretaria de Saúde, que ele entrou em vigência mês passado, que ele foi publicado. Então, tanto a equipe dos NRADs quanto a equipe da primária, eles estão sendo treinados para isso. Por quê? Para a gente ver esse paciente. Porque, como vocês mesmos disseram, não adianta eu criar vários leitos se o meu leito está ali sendo ocupado, não vou dizer desnecessariamente, mas poderia ser ocupado por outro perfil agudo. Então, hoje a gente pega, faz essa visita em loco, a gente tem equipe para isso, para verificar quais pacientes estão aptos para deshospitalização, que eu possa atender ele em casa, até uma antibiótico terapia, hoje a gente faz domiciliar. Então, a gente tem levado esse paciente para casa. Paciente em ventilação mecânica, que é crônico, já está há muito tempo na UTI, passível também de deshospitalização, ele é atendido em casa. Então, a gente está ampliando esse programa também, junto com a doutora Lucilene, ampliando a equipe para a gente estar girando esse leito e pensando nesse paciente crônico também. Obrigada, doutora Bianca. Um dos problemas na NRAD é a questão de carro e motorista. Tá? Então, a gente não está conseguindo fazer isso, porque eu sei disso porque eu ia vacinar com o meu carro. E o meu GESAP falava assim, você está fazendo por sua conta, porque nós não vamos, qualquer problema que você tiver, a secretaria não vai te respaldar. Você está saindo no seu carro para vacinar, eu falei, estou consciente. Então, a gente hoje não tem motorista, a gente está cobrando, né, para que tenha... Sim, a gente está cobrando nova contratação. Isso. Que agora voltou, né, a carreira, porque antes a gente não tinha mais essa carreira de motorista. Foi uma pauta até que a gente levou para a doutora Lucilene, ela já colocou como prioridade, que é a contratação de novos motoristas ou até mesmo a terceirização até que esse contrato saia, porque a gente realmente precisa disso. Hoje a gente tem os carros, a gente tem o motorista cedido, então hoje pelo menos um por NRAD eu tenho, mas às vezes aquele motorista realmente, ele entrou de atestado, então a gente busca um outro. Então, assim, transporte sanitário é algo da rede, que a gente está em tratativa também, é uma prioridade da doutora Lucilene também, está trabalhando essa questão do transporte sanitário. Tá certo, doutora Bianca, obrigada. Então, continuando a nossa mesa aqui, nós vamos escutar agora a superintendente do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, doutora Elza Ferreira Noronha. Opa, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a deputada Deise, em seu nome, toda a mesa aqui. Já estava achando que estava na defesa. É o mal de professor, né? Então, cumprimentar a todos, é uma honra estar aqui, né? Agradecer o convite ao Gabriel, à Rosângela. Então, para nós é sempre bom, né, estar aqui presente. Bom, me apresentar. Então, eu sou professora da Faculdade de Medicina, estou na gestão do Hospital Universitário desde 2017, né? Já tem um tempinho. É um lugar, assim, eu me coloco aqui na mesa, né, num lugar assim também de fala muito confortável, né, depois de escutar todos vocês. Eu acho que as falas foram confluentes e a gente espera contribuir um pouquinho também, dando um outro olhar, mas também dialogando um pouco com as questões que já foram colocadas. Então, assim, estar no lugar da universidade também, né, nos facilita transitar e olhar, né, para o Distrito Federal, né, de uma maneira bem mais ampla, né? Então, assim, a gente vivencia o Distrito Federal, mas a gente vem de uma gestão federal, né, e nos permite olhar para os problemas, olhar para o sistema, né, para a questão regional muito mais tranquila, mas também tranquilo no sentido, né, do entendimento, né, mas também de nos engajarmos efetivamente nessa luta, né, de mudar a nossa realidade, a nossa sociedade, e principalmente aqui no que tange a questão da saúde. Então, além de ser professora, ser gestora do Hospital Universitário, fazer articulação da universidade, né, da sua integração com a comunidade a partir do Hospital Universitário, né, eu também me articulo, né, com a rede ABSER, que é hoje, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, né, da rede, desse sistema que é de gestão também dos hospitais de ensino, mas, principalmente, a
gente articula com o gestor local de saúde, e nós precisamos estar integrados, né, no sistema de saúde para ajudar a construir esse SUS, para formar pessoas, né? Então, o nosso propósito, o propósito da Rede EBSER é ensinar para transformar o cuidar, né? Eu acho que fala, né, em todos esses pontos que a gente colocou aqui, né? Então, assim, não tem como cuidar das pessoas sem ampliar direitos, sem, né, trabalhar a cidadania, de formar pessoas, né? Enfim, então, vou tentar fazer uma fala didática e depois falar um pouquinho dessa realidade nossa, desse contexto do papel dos hospitais federais, e principalmente do nosso aqui no DF. Então, eu faço parte também do Conselho de Saúde desde 2017, eu sou meio longeva em vários cargos, né? Assim, porque, como diretora do hospital, a gente tem essa obrigatoriedade na nossa contratualização de participar da gestão. Então, eu sou representante do gestor no Conselho de Saúde. Então, eu venho, né, em algum momento eu estou como suplente, outros momentos eu estou como titular, e, nesse momento, eu estou como titular. Então, a gente participa muito dessa questão da gestão da clínica, de ajudar a organizar e pensar como gestor, né? Então, muitas vezes eu vou falar mais aqui pensando como gestora também, e que é isso, não é fácil, né? A gente transformar, planejar e, ao mesmo tempo, incidir numa realidade que é tão adversa. E, para isso, eu queria só trazer um pouquinho, a gente precisa beber lá na fonte do Vilaça, né, para dizer que, para a gente, né, efetivamente construir o SUS, a gente precisa ter essa participação solidária. O professor trouxe muito essa questão da construção, né, dos agentes ativos e todos nós participando disso. Mas a gente precisa ter efetivamente, né, aquela lógica de construção do que a gente tem do modelo, que é ter APS, atenção secundária, e atenção especializada funcionando, né, qualificada. Então, não é só cobertura, né, é a questão também de uma APS ordenadora do cuidado e, efetivamente, com um modelo de atenção que seja resolutiva. E aí são várias dimensões que, né, não só de organização de cuidado, mas de política e de apoio e de recursos humanos que precisam acontecer para que isso aconteça. E essa não é uma realidade que a gente tem hoje, né? Principalmente no Distrito Federal, a gente tem que avançar muito nisso. E, para a gente olhar para isso, para construir essa questão do modelo, nessa lógica, a gente também tem que pensar que hoje a gente passou por uma transição também, e que várias questões aconteceram, como a gente já falou, a questão do aumento populacional, a questão da transição demográfica, a questão, né, da transição epidemiológica. Então, a gente precisa, efetivamente, né, desconstruir o SUS no sentido positivo, né, de recuperar a fragmentação, né, a desfragmentação que houve, até porque nós, né, também, quando ele foi idealizado, existia um modelo mais de doença aguda, enfim. Então, o que é a transição demográfica? O fato, isso é muito Vilaça, né, é que a gente tem, efetivamente, o envelhecimento da população, e nós trabalhando hoje com o modelo de doença crônica, que tem todos esses rebatimentos que nós colocamos aqui, né, das deshospitalizações e tudo isso. E a questão, então, do modelo também, né, que é de doenças crônicas, pessoas mais velhas e doenças crônicas, mas, para o nosso país, ainda a questão da violência, ou seja, a tripla carga, né, que a gente ainda tem doença transmissível e ainda temos a questão da violência, que é a tripla carga. Então, como conviver com esses modelos, né? E como é que você precisa, então, para a gente sair da lógica reativa do SUS, do atendimento horizontal, para o atendimento vertical, que é esse desafio. Tudo que a gente fala, né, que tem consolidado, é sobre isso, né? Então, o modelo é o modelo de doença crônica ampliado, né, e como a gente faz isso mais transversalmente. E aí a questão é trabalhar em rede, né, que esse é o grande modelo que se vem, e aí a grande dificuldade de trabalhar em rede, que para trabalhar em rede, para você trabalhar em RAIS, né, em redes de atenção, como saúde mental, como a RUE, nós precisamos dos pontos de atenção muito qualificados, né? Então, a gente não fala mais naquela lógica, a atenção primária ela é a ordenadora do cuidado, mas ela, a partir dela, você pode disparar, né, aquela necessidade, a demanda, ou a necessidade de saúde, ou a demanda, para qualquer ponto da rede. Então, a gente precisa ter todo esse desdobramento do cuidado para
para esses pontos de cuidado que aí ou estão na atenção secundária ou estão na atenção especializada. Então, esses princípios que trazem um pouco nessa ajuda que a gente está colocando da questão do nosso planejamento, que é isso. Precisa ter um modelo, né? Precisamos trabalhar os modelos. E existem vários modelos colocados, e nós precisamos olhar para eles, né? Assim que eu estou já dizendo agora, modelos de gestão. O modelo SUS é um só, né? O modelo é esse, é trabalhar em rede, trabalhar em RAS, mas como é que esses modelos eles trabalham e como eles colaboram para construir esse SUS, né, que ainda é um produto inacabado, né, felizmente, porque nós fazemos o SUS, né, a construção coletiva faz o SUS. Então, esses princípios, né, a questão de trabalhar a rede fundamental, e aí entrar, só para finalizar, que eu já passei um pouquinho do tempo, para falar do hospital universitário em si. Como é que nós vimos esses hospitais universitários? Né? Então, assim, não existe o hospital, eu estou falando do Hospital Universitário Federal, né, os hospitais de ensino, eles existem, eles estão integrados à rede, né, estão na rede pública do DF, existem vários, né, e existe toda uma portaria específica e tal, mas a gente existe os hospitais federais que são gerenciados pela rede EBSER, hoje que ela é uma empresa pública, né, de direito privado que está no Brasil inteiro. Nós somos 41 hospitais, né, é a maior rede pública distribuída no país inteiro, e vem trabalhando nessa lógica, né, de construir o cuidado, né, nessa lógica colaborativa, na lógica de cuidado multiprofissional, interprofissional, e que dialoga com o trabalho em rede. Né? Então, assim, é um desafio também, nós estamos aprendendo. Então, o Hospital Universitário hoje está totalmente integrado à rede do SUS, do DF, não existe... Nós, na criação da EBSER, né, está colocada que nós só podemos ofertar serviços para o SUS, então nós não vendemos serviço, não fazemos nada disso. Né? Então, a nossa gestão ela é feita, né, federal pelo MEC, então, recursos humanos e investimento, tudo é recurso MEC, e recurso de custeio é pela rede pública. Por isso que nós contratualizamos, né? E por isso que nós, obrigatoriamente, temos que seguir as normativas e a organização da rede pública. Então, nós somos um hospital de média e alta complexidade, fazemos grande parte da alta complexidade, né, do Distrito Federal, trabalhando em rede solidária, né, nessa perspectiva de estar conversando cada vez mais no sistema. Né, os próprios hospitais regionais eles precisam também ter essa maneira de construção solidária, né, com protocolos específicos. Então, não dá para a gente falar e formar pessoas se a gente não tem protocolo, se não tem o protocolo a partir, inclusive, da atenção primária. Então, nós, enquanto hospital, né, de formador de profissionais que precisam voltar para o SUS, né, porque o que a gente vê isso é hoje... Desculpa, fui rápida demais. Que a gente vê isso, o SUS formando, o SUS investindo e o SUS perdendo a força de trabalho para o sistema privado, né, que não tem nem uma perspectiva de chegar perto de resolver os nossos problemas de saúde. Então, assim, como é que a gente constrói isso solidariamente? A gente faz, efetivamente, também formação em rede. Então, esse é um debate que eu tenho feito com os professores, com as escolas, com as faculdades, que nós precisamos aprender a trabalhar em rede. Porque, em momentos, nós também já ficamos lá, né, entre quatro paredes, nós precisamos romper, a universidade, né, hoje já, né, rompeu com isso, do ponto de vista da formação da saúde, está integrada ao hospital universitário, que está integrado no SUS, mas nós precisamos romper também intelectualmente, né, as nossas paredes, e a gente construir formação em rede. Só entendendo as especificidades de cada, digamos, ponto de atenção, eu não vou falar, né, hospital, nem UPA, nem isso, em cada ponto de atenção a gente pode efetivamente trabalhar essas soluções, né, de mobilidade das pessoas dentro dos serviços e construir soluções definitivas, né, tanto o diagnóstico precoce quanto ao tratamento e a reabilitação e a prevenção quaternária, que ela acontece o tempo inteiro. Então, eu acho que esses são os pontos e essa é a nossa contribuição. Né? Desculpa, já passei muito do tempo, só não passei mais do que o professor. Brincando, professor. Mas eu acho que é um momento muito importante assim, para esse debate, e eu acho que a gente tem muito a contribuir, e eu estou muito contente, né, de estar participando efetivamente também dessa construção junto com o Conselho de Saúde, com a Secretaria, e poder estar contribuindo para a melhoria do Distrito Federal e também para a saúde do nosso país. Muito obrigada. Elza,
Como a UNB fez aniversário, aí a gente deu esse presente de um tempinho a mais. Obrigada. Eu agradeço muito. Aniversário da universidade, Foi, dia então 21, aí a universidade pôde... A UNB, carinhosamente, né, a Universidade de Brasília, onde também tive o prazer de ser egressa de lá. É um patrimônio, né, para o Distrito Federal, e é realmente um desafio, porque o Hospital Universitário e a rede EBSER, o gigantismo da rede EBSER, ela realmente é uma referência que tem esse desafio de trabalhar em rede. Eu acho que vai ajudar e já ajuda muito, né? Então, acho que é um desafio muito grande, mas realmente é um grande campo de estágio para, né, formações brilhantes que a gente tem lá e serviços que, inclusive, só tem lá. E serviços muito bons. Então, para a gente, né, terminar a nossa mesa, não menos importante, vou chamar um querido, um amigo, e eu acho que tem um desafio, enfermeiro, especialista, presidente do Sindicato de Enfermeiro, especialista em saúde coletiva, mestre, que vai falar, acho que um pouco também ele tem um desafio de falar também em nome dos trabalhadores da saúde, né? Eu acho que essa mesa fica, né, ampliada no sentido de falar um pouco também em nome dos trabalhadores da saúde, em nome da saúde coletiva, né? Então, muito obrigada pela presença, Jorge Henrique. Boa tarde, gente, todos e todas. Quero agradecer inicialmente o convite, em nome do Sindicato dos Enfermeiros, fazer uma saudação a esse espaço, que é super importante. Eu gostei muito do título, Saúde para cuidar das pessoas e ampliar direitos e cidadania. Tem uma dimensão que é científica, acadêmica, mas também muito política, e eu acho que é muito importante a gente trazer esse debate em todas essas perspectivas. Agradecer o convite ao deputado Gabriel Magno e a deputada, minha amiga também, de luta, companheira de luta, Deise Amarilho. Para não estender mais, saudar todos também aqui presentes. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, ele dá instrumentos poderosíssimos para a gente compreender a interação entre o processo saúde e doença e as questões sociais. São instrumentos poderosíssimos que foram construídos ao longo da história, né? Tanto o campo da medicina social latino-americana, que traz a conceituação sobre o processo de saúde e doença e as relações sociais, a saúde coletiva, que faz o desenho das formas de viver, de adoecer, de morrer, e outras formas também de existir dos grupos humanos, e a articulação de todos esses conhecimentos, né? A gente tem a clínica, a gente tem a política pública, a programação da política pública, a gente tem a fisiologia, a gente tem as ciências sociais, humanas, que nos dá um arcabouço para a gente entender a realidade da população dentro dos seus territórios. E eu acho que compreender esses conflitos que tem dentro do território, a partir desses instrumentos, é muito importante para a gente saber de que forma a gente ataca os problemas. E isso requer a gente desmistificar um pouco a noção de neutralidade científica, de neutralidade institucional, porque se a gente entende a realidade da população nos seus territórios, essa neutralidade ela não existe. E é muito importante a gente ter dimensão disso, porque o processo de produção, né, da existência ela remete a relações que muitas vezes são desiguais, que colocam a população em situação de sofrimento e que exigem de nós, trabalhadores, pesquisadores, da própria população, instrumentos, né, de participação social, mas instrumentos também de produção acadêmica e políticos que possam justamente ser colocados para a gente superar todos esses problemas. Meu campo de pesquisa hoje é a vigilância em saúde do trabalhador e no último período, nas últimas décadas, a vigilância de saúde do trabalhador ela tem colocado a perspectiva da intersetorialidade, justamente porque a vigilância ela consegue, a partir dos territórios, identificar justamente as formas de produzir a existência da população e justamente as formas de morrer, adoecer e de viver também, né? Como é que essa produtividade ela se expressa justamente no sentido da gente identificar quais são indicadores para a gente
conseguiu superar os problemas. E nisso está colocado também a saúde do trabalhador, né? Desde quando me chamou, falou assim, o Jorge representando os trabalhadores têm expressado no último período essas formas de adoecimento também, não só da população, mas porque no território, não só o trabalhador da saúde, mas o trabalhador também que produz a existência está num território onde ele sofre também todas as dimensões justamente dessas relações que existem na sociedade que a gente vive, né? Da intensidade do trabalho, da inexistência de saneamento básico, da exploração do trabalho, da absorção, por exemplo, de agrotóxicos nas formas, né? Dependendo das formas de produção, seja agrícola, né, na pesca, os trabalhadores ele acomete formas de doença que são muito peculiares. E a vigilância em saúde ela nos dá ferramentas para a gente compreender isso. E compreender o sistema de saúde nos requer que a gente faça uma discussão sobre os modelos técnico-assistenciais, como a professora nos trouxe. E é um desafio muito grande, a gente tem que tensionar no aspecto não só intelectual, acadêmico, mas no sentido político também, justamente por conta que a neutralidade no âmbito institucional ela não existe. Ou a gente compreende isso e a gente utiliza as ferramentas que a gente tem de participação social e participação da gestão, instrumentos políticos, ou a gente não vai conseguir estabelecer novas formas de desenvolvimento econômico-político para uma sociedade que a gente consiga reduzir todos esses problemas. Porque sempre a gente vai achar que o problema ele está relacionado às formas de gestão ou meramente institucional. Mas, por exemplo, a própria soberania de um sistema de saúde, onde a gente tem que investir em inovação e tecnologia para ter soberania no fornecimento de serviços médico-hospitalares, como camas, ventiladores mecânicos, teste diagnóstico, depende de como a gente enxerga a saúde e a própria forma de desenvolvimento econômico da sociedade. Então, a rede assistencial está muito relacionada também a essas questões. Então, penso que hoje a gente ter um sistema integrado de informação, com investimento... Eu fiquei muito feliz quando foi anunciado o retorno de investimento no Complexo Econômico Industrial da Saúde, porque pode sanar um gargalo muito grande que a gente tem da dependência de tecnologias de outros países, porque não está só relacionado a tecnologias mecânicas, de engenharia ou sofisticadas, pesadas, mas também de informação. Hoje o mundo ele investe em tecnologia de informação porque ele sabe que para ele sanar os problemas de saúde da população, ele precisa gerar dados nos territórios. Então, a gente precisa fazer isso urgentemente também até para integrar a rede assistencial. A gente precisa muito fazer isso. E os trabalhadores eles têm, no último período, expressado esse impacto no problema da rede assistencial. O que a gente vê são trabalhadores que cada vez mais estão adoecidos nos seus postos de trabalho, com um absenteísmo gritante. A própria forma como se expressou a luta pelo piso salarial também é reflexo desse adoecimento, porque os trabalhadores, de alguma forma, eles querem se sentir valorizados para eles continuarem trabalhando. E não é só uma dimensão meramente econômica, corporativista, de querer ganhar um salário maior, mas de querer ter uma valorização para que as questões que estão relacionadas às condições de trabalho sejam dirimidas de alguma forma. Então, a valorização, ela, de alguma forma, ela coloca o trabalhador numa discussão onde está colocada a superação de problemas, onde ele mesmo quer encontrar para justamente organizar o processo de trabalho e a rede assistencial, porque o trabalhador, mais do que ninguém, sabe como é que acontece a assistência. E ele sabe como é que a população ela interage com a rede assistencial. Porque em um mês eu tenho determinada sazonalidade, porque em outro mês eu tenho determinada outra afecção, seja respiratória ou outra doença que a acomete. Então, essas questões são muito importantes a gente trazer para o debate. Obviamente, cada tema que a gente traz daria possibilidade da gente discutir aqui horas, mas eu creio que a gente tem uma janela aberta, porque os problemas eles estão batendo na porta da Secretaria de Saúde, os sindicatos, o próprio controle social, os deputados
tem assumido essa responsabilidade de fazer esse debate de forma muito intensa. Temos muitas dificuldades. Gostaríamos muito de aportar à Secretaria de Saúde, obviamente fazendo críticas, mas também sendo assertivos na proposta da gente tentar organizar, porque, no final das contas, quem sofre é a população e os trabalhadores. Nós gostaríamos muito de continuar com o canal de diálogo com a Secretaria de Saúde aberto, justamente para a gente apresentar propostas, porque a gente enxerga que tem muito problema. Muitos problemas, e eu acho que nós, como servidores, trabalhadores, acadêmicos, intelectuais, temos que nos colocar a serviço de melhorar a saúde. Obviamente, sem essa ingenuidade da neutralidade institucional e acadêmica, pois precisamos nos posicionar, porque os problemas estão colocados. Então, como trabalhador, espero que possamos, nesse ano de 2023, fortalecer a mesa de negociação do SUS, o controle social, a própria gestão, porque também fazemos gestão nas nossas unidades, para que possamos superar todas essas dificuldades que estão colocadas na saúde do Distrito Federal. Obrigado. Obrigada, meu presidente, Jorge Henrique, que traz uma fala muito densa, no sentido, assim, inclusive, colocando algumas coisas que o professor José Geraldo trouxe, e nessa complexidade realmente de entender a saúde, e que a participação social, inclusive, na tentativa de se institucionalizar para tentar garantir e entender que a política é um reflexo da sociedade e a sociedade é um reflexo da política. Onde nós estamos perdidos, que é preciso parar e se pensar, porque o que eles estão trazendo é algo muito profundo. Não sei se deu para vocês dimensionar. A saúde não é simples, nós não vamos fazer, acho que aqui já está pactuado, não adianta a Câmara Legislativa achar que vai fazer alguma coisa sozinha, o gestor, o trabalhador, o usuário. Mas como a gente pensar socialmente e a gente pensar nesse reflexo social dentro da política, para não ser uma política que vem de cima para baixo, e como a gente vai refletir isso na sociedade. É algo muito profundo, né? Acho que são muitos desafios, uma coisa que a gente bate muito aqui na Comissão de Saúde, Educação e Cultura, na questão tecnológica que o Jorge trouxe. Uma das coisas que foi colocada aqui, inclusive, é o MV, que é o mesmo sistema usado no Hospital da Criança, ele consegue fazer uma avaliação e fazer ali que a gente tenha metas para médio e longo prazo. Já, por exemplo, no IGES, quando a gente pergunta as metas reais, é o mesmo sistema e a gente não tem acesso a essas metas. Então, foi uma das coisas que a gente bateu muito. E essa questão tecnológica facilita muito para você ter os indicadores e como planejar em cima dos indicadores. Lógico que não pode ser um número vazio, que é a questão do reflexo social que nós estamos trazendo. E a questão das leis, uma coisa que eu tenho sentido muito aqui como uma parlamentar nova aqui na casa, é que muitas vezes nós temos leis muito boas, as leis, mas a gente às vezes não consegue regulamentar, a gente não consegue fazer ela ter vida própria. E isso vai muito da sociedade, porque muitas vezes estou dando aula em uma turma com 200 alunos, a maioria, às vezes, graduados já em enfermagem, são profissionais de nível superior que estão ali pleiteando ser servidores públicos e eles não sabem quantos deputados distritais existem, quantos deputados federais existem, quantos senadores existem, qual a diferença de um para outro, o que um pode fazer, o outro não pode fazer, o que é função, por exemplo, do governo, o que é função nossa. E isso é um lapso cultural, é um lapso social, que nos faz estar aqui discutindo isso agora. Então, eu acho que quando a gente se sente responsável e entende, a gente tem muito mais noção da importância, por exemplo, do nosso voto e como se isso reflete na nossa própria vida. E, para passar a palavra aqui para o meu presidente, eu queria puxar a sardinha para o meu lado e entregar a presidência, dizendo do nosso piso nacional da enfermagem. Acho que o Jorge traz isso quando ele fala da importância do trabalhador e da realidade disso. A pandemia nos fez, depois de 55 anos de luta, mostrar que nós estávamos sofrendo. Então, na verdade, a pandemia só eviscerou a nossa luta. Então, não sei se vocês sabem, mas a enfermagem brasileira foi a enfermagem que mais morreu no mundo inteiro. O segundo lugar está atrás, com 3 vezes menos o número de casos, e ainda casos subestimados, porque a gente não tem consciência de notificação de quantos profissionais de enfermagem morreram. E isso está relacionado ao reflexo social de sermos a profissão feminina e relacionado ao cuidar.
Eu acho que isso é um reparo histórico que se traz para a enfermagem, e não sendo corporativista, falando que a gente quer só aumento, mas a questão de você valorizar um profissional de enfermagem é ter a consciência do que esse profissional pode entregar para a sociedade. Então, acho que isso é uma luta nossa, e é uma luta de que a gente consiga mostrar para as pessoas, para a dona Tereza, que a gente atende lá, fazendo pré-natal, que nós somos enfermeiros fazendo pré-natal, tratando IST, tratando hanseníase, tuberculose, fazendo hiperdia, fazendo atendimentos, que é um profissional de enfermagem. Então, acho que isso é um grande desafio, e já convocando todo mundo que vai ter uma live hoje, presidente, que nós vamos estar hoje, eu, o professor Marcos Wesley, um querido, queria mandar um abraço para o professor Marcos Wesley, que é um grande parceiro na enfermagem brasileira, foi presidente do Corém, foi, inclusive, candidato a deputado federal, com 30 mil votos. E também vou estar com o César Black, que é enfermeiro, inclusive colega de Secretaria de Saúde do HRT, do HUB, que vai estar comigo hoje numa live às 20 horas, que nós vamos falar os próximos passos para a implementação do Piso Nacional da Enfermagem. Então, já deixo aqui o convite para essa live, que vai acontecer às 20 horas. Queria agradecer e passar a palavra para o presidente da SESC. Obrigada, presidente. Obrigado, Deise. Registro, então, esse reforço, né? A luta da enfermagem, como é que a gente também se soma e coloca a comissão à disposição. Só antes da gente concluir, e até depois, se alguém quiser, ler alguns comentários de quem está assistindo a gente no YouTube, né? Então, o Aécio Alves, não é aquele outro Aécio, não. Ele diz, e aí pede, viu, Deise, que seja disponibilizado aos conselhos regionais de saúde, via e-mail de cada conselho, o material da reunião hoje. Então, como você fez a apresentação... então, a presidenta Giovânia já disse que está no grupo, viu, Aécio? Mas a gente reforça aqui para chegar em cada conselho regional. Bom, aí tem várias falas aqui do Gilvan, o Henrique, Santos... A Isabelle e a Larissa colocam que uma das ações que pode ser feita é a criação de mais protocolos para dar mais autonomia aos enfermeiros e permitir que possam executar esses protocolos, e com isso a atenção primária será fortalecida. O próprio Aécio também coloca essa questão do ressarcimento aos cofres do DF, né, da turma do entorno. Acho que não sei se é o ressarcimento, mas é pensar, né, um compartilhamento dessa gestão, inclusive com financiamento para frente. E tem uma pergunta que eu deixo aqui para duas questões para a Secretaria de Saúde, se tem previsão para o novo hospital na região norte, construção de um hospital na região norte, Planaltina e Sobradinho, e também como está a construção, a pergunta da Larissa e da Isabelle, como está a previsão da construção e entrega do hospital oncológico. Então, também deixo aqui essa questão para a Secretaria de Saúde. Bom, reforço aqui, precisa nomear os enfermeiros generalistas, os contratos temporários acabam em agosto, a gente reforçou isso aqui. Parabéns pela presença do controle social. De novo, manifestações aqui pela nomeação dos enfermeiros generalistas do edital de 2022. Então, a gente já pode até sair daqui, né, Deise, com um ofício dessa comissão, reforçando esse pedido para a Secretaria de Saúde. Deixa eu ver aqui, nomeação dos enfermeiros. Os enfermeiros e as enfermeiras estão bombando aqui na live. Bom, acho que das questões, deixa eu ver, a Larissa também coloca aqui, a abertura de novos leitos somente com TPD, hora extra, sobrecarregar os profissionais que já atuam sobrecarregados e adoecidos. Uma das soluções seria, aí, de novo, a nomeação de novos servidores. E, bom, acho que das questões, de novo, reforço aqui da construção do hospital oncológico. Então, eu passo só para a Secretaria de Saúde, se puder responder essas duas. A gente já faz esse pacto aqui de fazer chegar aos conselhos, né, e aos sindicatos também, quem mais pedir o material que foi apresentado hoje nessa audiência, e reforçar já, a gente faz em nome da comissão também esse ofício à Secretaria de Saúde e ao Governo Federal sobre a previsão, apesar da resposta que eu creio que será boa, da representante aqui da Secretaria de Saúde, da nomeação dos enfermeiros, mas também do conjunto dos outros servidores, e reforçar essa questão dos contratos temporários, como que anda esse processo, para a gente poder encaminhar aqui nosso debate, nossa reunião aberta, e depois o encerramento da nossa reunião ordinária da SESC.
Em relação aos contratos temporários, o que foi nos passado até no dia de hoje pelo secretário adjunto é que não haverá renovação, mas haverá novos concursos para especialistas. Em relação ao questionamento, que eu concordo com a pessoa que fez aí aumento de número de leitos e o trabalhador ter que trabalhar com TPD, hora extra, a gente já está para sair, eu creio que essa semana, então a gente vai ter aumento de carga horária para esses servidores. Então, hoje, os servidores que estão fazendo TPD, principalmente voltado para a pediatria, que foi o boom, né, desse aumento de leitos, todos que solicitaram um aumento de carga horária para 40 horas, já está na SUGEP sendo tratado, já foi lançado, já foi aprovado, então haverá essa sessão de aumento de carga horária para esses servidores. Tá? A outra pergunta foi em relação aos dois hospitais, oncológico e na região norte. Isso. O que acontece? O que foi passado para a gente é que, assim, hoje a gente está com o lançamento do edital do Hospital Recanto das Emas, que é o que está sendo tramitado, né? Uma unidade que terá 100 leitos. E aqui a nossa deputada também já disse, o GDF destinou esses 6 milhões para dar início aos trâmites para a construção do Hospital Clínico Ortopédico do Guará. E o outro hospital que está em trâmite também, que a gente está aguardando a cessão do terreno com a nova CAP, é o Hospital de São Sebastião. Então, assim, na linha de construções de hospitais que está hoje como prioridades na Secretaria de Saúde, são esses 3 hospitais. Okay. Acho que teve outra pergunta de... Do oncológico, do Hospital Oncológico, se tem alguma previsão? Não tem. Então, a gente pode reforçar também, né? Mas estarei repassando também para a secretária essas 2 situações, para que, se tem mais alguma tratativa, se não foi passado, às vezes, a mim como diretora de internação, mas os 3 hospitais que transmitam hoje na nossa diretoria, que a gente está fazendo esse projeto de construção, são esses. Tá. Então, a gente reforça também esse nome da comissão, um requerimento de informação, né, para saber se tem previsão. E o que a gente puder fazer também, lembrando a todos que estão nos assistindo e quem está presente aqui, chega agora nessa casa, se eu não me engano, 15 de maio, a primeira minuta da LDO. Então, é fazer esse debate também das audiências públicas, né, para a gente discutir a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem e já colocar nessa previsão, né, não só a construção de novos hospitais, mas de equipamentos da saúde, de concurso público. Acho que é um debate, nos apropriarmos, né, também do debate do orçamento. Nessa comissão, vamos, né, a partir do momento que chegar aqui, ter um calendário para a gente poder também discutir a LDO sob o ponto de vista da educação, da saúde e da cultura e como que a gente pode intervir na construção também, né, dessa importante peça, né, que é a prioridade do orçamento, tentar construir, né, professor Zé Geraldo, retomar o orçamento participativo aqui na capital desse país. Nós já experimentamos isso e vimos a capacidade que isso tem de entrega, não só de prioridade do que é aquilo que a sociedade pensa, mas de organização, de mobilização, de formação política até, né, do povo do Distrito Federal, de fortalecimento desses instrumentos de participação e democracia direta. Nada mais justo que o povo do Distrito Federal, os mais de 3 milhões de pessoas que aqui vivem, possam também opinar diretamente sobre o orçamento da cidade, que é um orçamento muito considerável. Esse ano, 2023, nós estamos falando da ordem de mais de 50 bilhões de reais, somando, né, recursos próprios com o Fundo Constitucional. Tem uma responsabilidade também, como que isso foi falado aqui em várias falas, da Giovana, a deputada Deise, então também reforçar esse aspecto. Pergunto se... Presidente, só para lembrar que o TPD, a gente tinha hora extra anteriormente, depois se virou TPD. E a gente perdeu muito com isso em relação à remuneração. E hoje a gente faz TPD muito mais por comprometimento com o serviço do que por condição, porque a gente muitas vezes tem condição física de ficar, mas às vezes a gente vai sair do hospital, não tem quem ficar com o leito, e a gente fica. E a gente esteve com o governador pedindo para que a gente tivesse uma desoneração do TPD, então o projeto precisa sair do executivo, no modelo que tem, por exemplo, a segurança pública, onde eles fazem um modelo parecido, que é uma verba indenizatória, para que
que não incidisse, pelo menos, impostos, para que sobrasse um pouquinho mais para o profissional que faz. Está sendo feito um impacto orçamentário disso e a gente teve uma sinalização positiva do governo com essa indicação que a gente fez. Então, foi um compromisso que a gente tinha, a gente tem pedido. E lembrar também que a gente, no Distrito Federal, é um dos poucos estados, né, Distrito Federal, que não tem Santa Casa. E a gente precisa fomentar isso. Inclusive, foi uma discussão que a gente fez com a então governadora em exercício, a Celina Leão, que, inclusive, já esteve com o governo federal e que não tem impacto orçamentário no Distrito Federal, mas poderia ajudar muito, né, a saúde do Distrito Federal ter uma Santa Casa aqui. Então, é uma outra coisa também que a gente precisa cobrar, o Hospital Oncológico, Santa Casa, tudo isso a gente precisa estar de olho. Obrigada. Obrigado. Então, mais uma vez, agradecer todas aqui presentes na mesa, colocar mais uma vez essa comissão à disposição, agradecer a turma aqui da técnica, os servidores e servidoras da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, estão aqui presente a Mônica, a Gabriela, o Andrés, Luciano, a todos os outros e outras também dessa comissão, os assessores aqui dos deputados, a presença aqui dos conselhos regionais, dos sindicatos, colocar mais uma vez à disposição desse debate, encerrar, né, esse momento aqui, a gente retoma a nossa reunião ordinária e, não havendo quórum regimental, declaro encerrada essa reunião ordinária, a 5ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, às 16h13. Hoje, pontualmente, nós demoramos 2 horas. Conseguimos, né? Então, obrigado, boa tarde a todos e todas.